Bora lá, fiel, acompanhar as últimas notícias do Corinthians aqui com o pessoal da Energia FM. O Mano e o Del Paulo confirmaram as últimas novidades do Timão, que acabou de anunciar a contratação do atacante Zaccaria Labiat, ou Zaca da Fiel aí para os mais íntimos. Contratação essa que foi indicada pelo senhor Memphis Depay. Então mais um atacante aí para compor o elenco do Corinthians, e também já projetaram aí passar as informações do jogo das quartas de final contra a Lusa pelo Campeonato Paulista. O vídeo de hoje tá bem legal, cheio de informações, então curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, para sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Notícias do Corinthians. Situações ali, cara, que você tem que dar opinião. Opinião você discute, fato você não discute, você aceita. Uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Vamos lá. Eu vou trazer aqui para o nosso debate e para ratificar o que você está falando, justamente confrontos. Corinthians pegou o Palmeiras na Copa do Brasil, lapada, tiramos cara. Pegou o Cruzeiro na Copa do Brasil, lapada, tiramos cara. Pegamos o Flamengo na Supercopa, lapada, tiramos cara. Então o negócio é o seguinte, De Paula, os três queridinhos da mídia brasileira, os três melhores elencos, o Corinthians bateu na cara dos três. Então não tem mais discussão. O Corinthians hoje, é o melhor, eu tô falando quando vale. Tô falando quando vale. Vale. Passa no mata-mata e tenta me encontrar de novo. Para que não vale. Passa no mata-mata e tenta me encontrar de novo. Se você me encontrar de novo no mata-mata, é lapada na sua cara. Não é só um minuto, eu não terminei de falar. Não terminei de falar. Vale tanto que se vocês tivessem vencido o Palmeiras, vocês estavam na frente do Palmeiras. O negócio é o seguinte, não importa, o que vale é mata-mata. O próprio Paulista, cidadão, é mata-mata. Corinthians é mata-mata. Porque se vocês tiverem a competência de passar, faz o jogo em casa. se vocês tiverem a competência de passar, vocês vão encontrar de novo com o Corinthians, o seu pior pesadelo da gente ver. Escreve aí. Vamos ver. Então o negócio é o seguinte, primeiro, com relação ao que o De Paula me perguntou. Tá provado, De Paula, por A mais B, que o Corinthians hoje é o melhor futebol do Brasil, fato. E se o Brasil, que hoje é o carro-chefe, é o abre-alas do continente, o Corinthians mas não dá pra falar. Eu esperei todo mundo falar, não precisa ficar gritando. Mas vamos lá. Se o Corinthians hoje é o melhor futebol do Brasil, eu acho que é do continente também, De Paula, porque o Brasil hoje é o país mais forte do continente. Então vamos lá, falando do futebol ontem que o Corinthians apresentou, não foi vistoso, mas o Corinthians foi eficiente. É fato. O Corinthians ontem, De Paula, apesar de não ter sido um futebol aí extremamente de categoria, de qualidade técnica, mas foi um time que com a bola no pé soube trabalhar, foi um time que cadenciou o jogo quando precisou. O Corinthians, quando ele teve realmente ali que se defender, ele soube se defender também. Esse árbitro, pra mim, é uma porcaria, sempre foi. Esse cara, todo jogo do Corinthians, ele arruma a sarna pra se coçar. Ontem, ele dá 13 minutos de acréscimo no segundo tempo. Ele tava louco pra fazer o que ele fez lá contra o Inter em Porto Alegre. Ele queria o empate do Atlético Paranaense. O Corinthians ontem jogou num pasto, jogou contra 13 praticamente, porque era o time do Atlético Paranaense, mais árbitro dentro de campo e VAR também lá fora de campo também, que no pênalti que foi dado, De Paulo, até achei que foi pênalti do Bidu, porém, pra mim o início da jogada foi uma falta no Gustavo Henrique. Então, nesse caso, o Corinthians ele tá tendo que lutar hoje, De Paulo, contra adversários e contra a arbitragem. E eu não tô citando aqui um negócio da minha cabeça, eu tô trazendo fatos, até inclusive dentro do Campeonato Paulista, que aconteceram que foram absurdos. O empate do Santos contra o Corinthians, naquela falta imbecil que foi marcada contra o Corinthians, foi um negócio assombroso, De Paulo. Assombroso. Sem contar outros fatos também que já aconteceram. Então é bom o Corinthians ter que jogar muita bola, De Paula, porque o Corinthians hoje é um time perseguido aqui dentro do futebol brasileiro. Nossa, perseguido. Encerrou a sua parte? Já encerrei, agora já encerrei. Então tá bom. Galera, ele é muito maluco, esse cidadão chamado Maurício. Mas não tem dúvida disso. O melhor futebol do Brasil. Ele é louco. De onde ele tira essa história? América do Sul, ele falou. Do continente, ele falou. Do Sul. Do continente. Você tá de brincadeira. Acho que se for na Colômbia, deve ter 2 jogando mais. O Once Caldas jogando mais. O Fluminense tá jogando bem. O Tolima ganhou ontem na Libertadores. Ô, Sombra, é que o assim... Fluminense que perdeu do Vasco na Copa do Brasil, esse mesmo? Ô, Sombra, eu fico muito à vontade. Mas é o Brasil do ano passado? Que é o mesmo time. Quem que o Fluminense trouxe diferente do ano passado pra esse ano? Precisa Pavarino. Uma equipe... Gagueja não, irmão. Uma equipe do ano passado, mesmo que ela se mantenha esse ano, ela não pode deixar de jogar mal e começar a jogar bem? Depende. Quando eu cruzar o Fluminense, eu vou te responder. Depende não. Não vem com essa história de depende. Quando eu cruzar o Fluminense, eu vou te responder. Por enquanto, é meu filho também. Dá uma segurada aí, ó, Aidarzinho. Ó, Aidarzinho. Mano, Aidar. Não, esse aí, ó. Esse aí é o Vaidar. Sentiram o golpe, hein, De Paula? Sentiram o golpe, ó. Ô, Vaidar. Sentiram, ó. Sentiram o golpe, hein? Aluguei o triplex na cabeça dos Bambi. De Paulo, não, pra quem passava um pano pro Augusto Melo, passar um pano pro Aidarzinho. Aluguei o triplex na cabeça dos Bambi, hein?
Eu vi. Hoje O Melinho, Mano Melo. De forma oficial, hoje, né, o Corinthians anunciou o Marroquino. O Marroquino é legal. Aquele lá, o brabo. O Zacarias Labiati. Essa é grande Zaca da Pantana. Os caras não aprendem, né, velho? Tempão e morreu. Bom, ele é brother, né? Brother. Ele é bromance do Memphis. Esse né? cara é suíço, não é? Não. Não, é marroquino. Tem Ele outro é nacionalizado até- marroquino. O Zacaria. Contrata até final de 2026, com renovação automática em caso de metas aí, né? Pra nós é Zacaria, né? O Zaca da Fiel já pegou já. Sim. Vamos aguardar, né? Porque assim, esse aí é brother do Memphis, né? Ele jogou bola há muito tempo, era um bom jogador, mas ultimamente não brilhou, né? Tava no futebol chinês, tal, faz tempo que não joga, mas vamos aguardar. Assim, o Corinthians tem acertado, né, mano, nas contratações, né, cara? Gabriel Paulista, mamãe. Pelo amor de Deus, que zagueiro, hein, Marcão? O marroquino que não joga, Marcão, sei lá onde, que Paulo. zagueiro nós temos, hein, mano? Gabriel Paulista, aí Não, o pra Pedro mim esse cara é o Miranda. xerifão, É acertou. louco. Corinthians, Matheus mas peraí. Pereira, Alan, meu Não, Deus. mas vamos lá, mas não dá pra colocar esse cara aí, o De Paula, no mesmo patamar aí das contratações que o Corinthians fez. Nossa, deu no meio Por do exemplo, De Paula o tal do agora. Milans era um cara que no Penharol, a galera que viu jogar, inclusive a torcida do Penharol, fez campanha contra o clube, porque era um cara promissor, passou por seleção de base, eu não conhecia, de verdade. E ainda acho que ele tá meio preso na lateral ali, ele não conseguiu ainda mostrar um grande futebol. Mas vamos dar tempo, beleza, era um cara aí que era cobiçado dentro do mercado uruguaio. O Matheus Pereira foi um bom volante no Campeonato Brasileiro do ano passado, assumiu ali, não vou dizer que é um titular absoluto, mas eu acho que ele tá à frente do Carrillo hoje. Pra mim, meio campo do Corinthians é ele, o André, o Bidon junto com o Matheus Pereira. Eu acho que o Raniel, André, o Matheus Pereira e o Bidon compõem hoje o meio campo do Corinthians. Aí você vai lá, por exemplo, o Gabriel Paulista caiu como uma luva, concordo. E é um cara que já fez força pra vir pro Corinthians já num outro momento, tava no Besiktas, enfim. A galera já tinha ouvido falar. Agora esse cidadão aí, o tal do Zacaria Labiad, pra mim esse cara, a contratação dele, ô De Paula, é uma vergonha, cara. E não se sustenta, porque ele jogou com o Memphis no PSV há quantos anos? Mais de 10 anos. A melhor temporada dele foi 18-19. Então, cara, pô, a gente tá falando de quase 10 anos aí na lomba, mano. E um cara que se bobeasse o Memphis vê hoje já não lembra mais nem o rosto. E dizem que foi o Memphis que indicou. Nossa. Então nessa daí, mano. Ô, De Paulo, eu tenho medo desse cara ser um novo Coronado, tá ligado? Por mais que o contrato seja só até o final do ano, mas já tem um gatilho que se ele bater as metas e não foram divulgadas as metas que ele precisa bater, dentro do Corinthians a gente sabe que muitas vezes essas metas são extremamente alcançáveis, ele tem mais um ano de contrato pela frente, mano. Então eu acho que esse tipo de contratação depõe contra, tá ligado? Não conheço Vamos esperar o jogador. pra que seja um craque. Eu sinceramente nunca, nem conhecia, cara, juro pra vocês, hein? Não conheço o jogador. Você coloca highlights, nossa, o cara parece o Zidane, né? Mas tem que ver o cara jogando 90 minutos mas você já todos viu, os jogos, Você né? já viu alguém Coronado colocar tava momentos assim, ruins nos Coronado melhores também, momentos? Nunca entendeu? teve. Coronado Não, mas o De também. Paula, no mínimo, eu vou tratar o senhor como um frouxo, tá? Porque Por quê? Nossa senhora! Não, Frouxo! porque ele Frouxo! acabou, ele acabou de dar a opinião dele e falou: mano, o Corinthians ele tem acertado nas contratações, o que o mano já foi vem dando no meio. Fala, acertado. com todo respeito, a baita de uma merda essa contratação. Eu depois, não, Nossa veja bem, porque os senhora. highlights dele, não sei o quê. O mas senhor falou banca a zoando. sua opinião, seu Cláudio Não, De Paula. assim, Ele pode bancar. Eu vou Ih, rapaz. querer o aparte, né, Gaguejou. com o Marcão, É. porque o A Marcão, réplica. eu acho que ele tem tomado, tá afetando inclusive o aparelho auditivo dele, né? Partiu pro pessoal. Porque, assim, eu disse que eu vou esperar o Zaca. Eu não vou Mas o senhor falou que questioná-lo o logo Corinthians de tem cara. acertado nas O Corinthians tem contratações, a sua acertado última nas frase ou não? contratações. Eu vou esperar que acerte também com o Zaca. Mas eu vou aguardar. Sim. Vou Mas a aguardar. sua última frase, Vou quando o senhor aguardar. passou a bola pro Mano, foi a seguinte: Vou aguardar. o Corinthians tem acertado as contratações, achando que o Mano ia vir no hype de tipo, o Zaca da Fiel, Cara, se tem Zaca alguém, não sei do que, se deu tem no meio alguém- do senhor. Eu tô muito à vontade pra Nem você. Se não. tem alguém aqui que questiona a opinião do Mano, sou eu. Ah, é? Então eu fico muito à Verdade. vontade aqui. Fico muito à vontade. O que mais, seu bem? O senhor tá quase de cueca. Mas, ô, bem, Pro jogo, Só um adendo fala no que o aí. De Paula falou, eu concordo com ele, mano. Aí, ó. Esse lazarento desse Vitinho é outro Talismã também 2.0. Ah, não. Mas você Porque o pediu negócio é o pra seguinte, pôr ele. Você falou que ele era pedi bom. mesmo. Mas ontem, Domênico Gato, foi mais uma oportunidade que ele tinha pra provar aí que ele foi contratado É ruim? e poderia ser um cara útil. Mas, cara, tá se arrastando em campo, não acerta nada. Não acerta nada. Ai, É uma desgraça, velho. Vou te falar, mano. Um ataque hoje com Vitinho e Guinegão, mano, é um ataque de nervos. Mas peraí, o senhor tá sendo oportunista. É, porque o senhor Com relação pediu a quê? ele lá. Em relação Não, ao mas Vitinho, se tá porque no ontem elenco, você não. pediu.
Mas é o que eu acabei de falar, você não viu? Eu falei, eu pedi pra que ele pudesse mostrar novamente, começando com o time titular do Corinthians, o porquê ele tá lá. E novamente ele decepciona. Porque quando ele jogou, foi contra o São Bernardo, De Paula, foi que ele começou o jogo, foi ele e o Guinegão? Sim. Se eu não me engano, acho que foi esse ataque. Horroroso, mas aí era o time reserva. Agora não tem desculpa, por exemplo, pro Vitinho, na partida de ontem, que ele tava substituindo, teoricamente, o Yuri Alberto, mas ele tava jogando aberto e o Memphis mais centralizado, ele tinha que ter feito uma partida melhor. Essa é a chance que o cara tem, ô Pedrinho, de realmente marcar território, de falar, tô aqui e posso ser aproveitado. Mas, de novo, foi um traque, velho. Mas então, mano, mas aí é que tá, se você tem convicção que o cara não serve, você tem que falar antes. Senão você se torna um comentarista oportunista. Não, mas pelo contrário. Ó, vou te falar. É muito simples. Você viu o Paulista do ano passado? Você lembra do Paulista do ano passado? Sim. Quem foi um dos principais jogadores do Corinthians no Campeonato Paulista? Thales Magno, que você falou que seria o novo Romarinho. Olha, Thales Trágico. O Thales Trágico, ele deitou o Domênico Gato no Campeonato Paulista. Começou o Campeonato Brasileiro, De Paula. O que aconteceu com o Thales Trágico? Nossa senhora. Pelo amor de Então, Deus. mas tá. Quando o cara joga bem, ô Pedrinho, por exemplo, o Vitinho, ano passado, em algumas partidas que ele entrou, ele até foi bem no Campeonato Brasileiro. E é por isso que a gente cria uma expectativa e fala, porra, pode ser que esse cara, quando ele tiver um pouco mais de minutagem, possa entregar alguma coisa. Ontem era o jogo pra ele mostrar. É o jogo que o cara tá jogando aí, por exemplo, não tem chance, um ataque lá com o Memphis e Yuri, o Vitinho só vai entrar em segundo tempo. Ontem que ele começa o jogo, é o jogo pra ele encarar como uma final de Copa do Mundo. E mais uma vez, um traque molhado, velho. Mas aí é que tá. Você tem que ser o contraponto do torcedor corintiano e quando se animar com Thales Magnus, com Vitinhos, você tem que ser o contraponto, você tem que chegar, gente, isso aí é momentâneo. Os caras daqui a pouco vão mostrar... Mas olha quem quer falar, você falou que o Zé Ivaldo era o novo Alex. Você falou que o Zé Ivaldo era o novo Alex. Não coloque palavras na minha boca. Por duas partidas que ele fez o Campeonato Paulista, você falou que era o novo Alex. Não coloque palavras na minha boca. Você ainda usou, falou, deixar esse... Você falou assim, deixar esse monstro escanteado aí, ó. A solução da nossa zaga tava dentro do elenco. Não minta. Você falou isso, seu sem vergonha. Seu Bento, pra domingo contra a Lusa, 8h30 no Canindé. Bom jogo, hein? Estádio dividido, hein? Dividido, será dividido. E avisando, falando sério, saiu uma nota da Portuguesa, que, sem brincadeira agora, até pra ajudar, e pra não ocorrer aquelas cenas lamentáveis, de nego apanhar, de nego alguma coisa. O lado da torcida portuguesa só vai vender ingresso, só vai poder entrar com camiseta da Portuguesa, não pode entrar com outra camisa de clube internacional, não pode entrar de preto, não pode entrar de um monte de coisa. Então, cara, pra evitar, você que tá ouvindo, não conseguiu o ingresso, fica em casa. Entrar na torcida adversário e ver um jogo é uma das maiores estupidezes que um ser humano que gosta de futebol pode fazer. Então não faça isso, isso é uma sandice. Vai arriscar a sua vida, né? Mas você acha que o torcedor da Portuguesa iria entrar na torcida do Corinthians? Você sabe o que eu tô falando? Eu tô falando que é o contrário, animal. Quantas pessoas diz que é 7.800 pra cada um, parece. Diga aí, Maurício. Não, é 7.500. 7.500 pra cada um. Mas isso gerou até um debate dentro da Portuguesa, entre o presidente do clube e o presidente da SAF, né? Porque o Bourgeois, que é o presidente da SAF, perfeito. Ele queria disponibilizar 10 mil ingressos para a torcida do Corinthians e 5 mil para a Portuguesa. E aí o presidente da Portuguesa, do clube mesmo, Portuguesa, ele falou que não, que isso era inadmissível e deveria ser no máximo meio a meio para cada um ali. Então, olha, até me surpreende a Portuguesa mandar o jogo no Canindé. Mas, de verdade. Maurício De Paula, eu vou falar, eu acho que quem tem a razão, a razão do gerenciamento do clube, daquilo que entra como caixa, isso é óbvio que vai ter mais torcedor do Corinthians. E até a situação dele querer mais ingresso pro Corinthians era bom até pra Portuguesa. Mas o presidente do clube não pode falar isso, infelizmente. E só um detalhe, Sombra, a respeito da entrada da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vai entrar pela marginal, porque é mais sugestivo. Marginal já da torcida do Corinthians. Ô, seu Bento, talvez o Breno Bidon tenha condição. Vai ser talvez tenha condição de jogar o Breno Bidon. Só o Yuri deve fazer aquela recuperação Wolverine dele, né? Tipo, falam aí 4 a 6 semanas, o Yuri voa. Daqui a pouco ele tá em campo. Tomara, o Departamento Médico Corinthians tem trabalhado bem. Vamos ver, cara, não é um jogo fácil. Eu pedi até ontem para quem tava na transmissão, Marcelo Lima, Lele, Grilles, se o pessoal tem acompanhado o jogo da Portuguesa. Eu não tenho, confesso. A Portuguesa tá jogando bem. Pra ver se tá jogando bem, se não tá. Diz que é o Gabriel Pires, que é o grande cara. O Maceió tá fazendo um grande show. Tem um menino, agora falando sério. Eu conheço o René atacante é bom. Luiz, tem um menino, sem zoar, até pra chamar atenção pra clubes maiores. Tem um volante da Portuguesa muito alto, grandão, joga muito bem, chama Zé Vitor.
Ele é muito bom volando no meio-campo, ele domina o meio-campo, jogou muito bem contra o São Paulo. O Maceió, o René. Agora, o grande barada portuguesa é o treinador. O Fábio Matias, aonde for que a Portuguesa joga, ele joga no mesmo padrão. Ele não tem medo, ele vai pra cima. Excelente. Só pra finalizar, Sombra, o Corinthians ele quitou, viu, De Paulo, as premiações aí, tanto da Copa do Brasil quanto da Supercopa. A cara de trouxa do foi destinado aí pros jogadores aí em torno de 26 milhões de reais aí pra que eles dividissem com comissão técnica e funcionários do clube. E só pra finalizar, viu, Sombra, eu queria que esse oportunista aí falasse do que ele chamou o Tassiano hoje no tempo de jogo. Mas eu assumo. Houve o tempo de jogo, eu assumo. O que esse canalha chamou o Tassiano? Porque o Tassiano sempre foi um dos caras mais cobrados do Santos, inclusive por esse cretino aí, ó. Sim, aí. Mas eu sei que ele é um jogador de qualidade e que ele poderia entregar mais. Agora, o senhor tá falando isso? Não, mas você chamou o Tassiano? Então, mas é que tá, eu quero que você fale. Eu quero que você fale. Eu quero que você fale. Se você tem informação, passa ela completa. Não, diga aí. Eu tô te dando a oportunidade de você chamar o cara aí do que você chamou no tempo de jogo. Você começou a indagação e não terminou. Indagação incompleta. Próximo. Não, ouvinte corneteiro. Eu tô perguntando do que. Eu quero ver se você tem personalidade de falar no estádio. Eu tenho. Tenta trazer o trecho, então, se for possível. Vamos pro VAR. Do que o Pedrinho tem reclamado do Tassiano. Não precisa. Eu chamei o Tassiano e falo nas escalações. Tassiano que dentro da área é o Coutinho Branco. Nossa. Dentro da área. Não falei que no meio-campo, não falei que driblando, falei que dentro da área. É o Coutinho Branco. Deixa a tristeza de lado. Deixa a tristeza de lado, seu bem. Vem de ilusão aí, vai, ô textudo. Vem de ilusão aí. Pois é, né? Foi um bombardeio dos caras, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E o Julimar, hein? O que fez o Julimar? Esse cara é ruim. O atacante não pode chamar Julimar. Os caras, assim, o Ninguém Corinthians... pode chamar Julimar. O Dorival colocou aquilo que tinha de melhor, realmente, né? Com as ausências, né? Eu achei que ele colocou o Vitinho ao lado do Memphis pra deixar o Memphis um pouco mais adiantado, né? Só que o Vitinho ontem, né, mano, lamentavelmente não fez uma boa partida. O Vitinho ficou aberto lá pelo lado esquerdo, né? E o Memphis, ao invés dele ficar funcionando como um centroavante, ele voltava para buscar jogo também. Então o Corinthians, durante muito tempo, ficava sem um centroavante de ofício, né? Mas ainda assim, o Corinthians, eu acho que foi bem demais, cara. Aquele gramado, horrível. Nossa, pelo amor de Deus, cara. De casca terrível, terrível gramado lá do Atlético Paranaense. Teve um pênalti, pra mim, muito discutível, né? Pelo amor de Deus. Esse árbitro, aliás, aí eu tenho que aplaudir Domênico Gatto. Esse árbitro, em 8 partidas que ele conduziu jogos do Corinthians, ele esteve presente em 8 partidas do Corinthians. Ele deu 5 pênaltis contra o Corinthians. Inclusive aquele lamentável contra o Internacional, que foi uma vergonha. No finzinho do no jogo. No fim do jogo. Então, assim, o árbitro também já entrou um tanto quanto tendencioso. Mas tudo bem. Aí o Julimar acabou batendo pra fora, porque, ter o Hugo Souza pela frente não é fácil, né? O cara, ele fica desesperado, ele não sabe onde ele chuta. Ele vê o Hugo Souza daquele tamanho lá, né, mano? Ele não sabe onde ele chuta pra tentar tirar do goleiro, e aí acabou chutando pra fora. Aí o Corinthians consegue fazer um golaço com o Rodrigo Garro, ainda bem, depois controlou a partida. Foram 3 pontos importantíssimos. Ô Luiz, se o Atlético vencesse o jogo, ele seria líder com 100% de aproveitamento. Sim, jogar lá é difícil, o Atlético, cara, ele é freguesão do Corinthians. Verdade. Eu falei antes do jogo, é freguesão do Corinthians, e o Corinthians precisava dos 3 pontos. Por quê? Em 3 jogos disputados, somar 6 pontos, ficar 1 ponto atrás do líder do campeonato, é uma maravilha, cara. Porque o Corinthians, né, mano, ultimamente, tem largado mão do Brasileirão. O Corinthians não tem dado a atenção devida ao Brasileirão. Não tô dizendo que tem que jogar pra ganhar tudo, até porque não dá com o elenco que tem. Mas não pode desprestigiar também, sabe? Porque a gente não quer ficar, nas últimas rodadas, brigando lá pra não cair, numa zona desconfortável. Então é bom ter essa gordura no começo, pra depois não ficar sofrendo. Agora, e eu vou te falar, mano, eu não sei se você concorda comigo, né? Eu tenho acompanhado desde o final do ano passado, o Corinthians com a vitória na Copa do Brasil, esse início de temporada. Eu tenho acompanhado alguns portais, inclusive fora do país. É correto afirmar, mano, que o Corinthians pratica o melhor futebol brasileiro atualmente? É o melhor time
que joga uma bola Ô, hoje Domênico, no futebol Meu brasileiro? Deus. Porque é o que eu tenho Nossa. visto os comentários por aí, sabe? Eu tenho acessado bastante jornais lá do Reino Unido, alguns Reino portais Unido? também, Mas lá da peraí, Itália e tal. The E realmente, Guardian. o Mas Corinthians isso ele aí, tem cadê encantado, a sabe? vinheta aí? Não esqueceram da vinheta? Nem do Ô, De Paula, Não sei se o Mano concorda. Demorou, hein? Não sei se o Mano Obrigado, concorda, Paulo, que é o Mano é aquele imparcial. Você tá O lendo Mano- newspaper Mas, aí, ô, De Paula, Cadê a vinheta? Não, o Mano, Entrou na ele mensagem, separa, hein? o Mano sabe separar o torcedor Sabe, sim. do analista, né, eu mano? vi. Bora lá, Fiel, mais um atacante aí anunciado. Primeiro, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, você ajuda a gente demais, porque a gente tá começando agora esse projeto aqui de notícias do Corinthians, temos um compromisso com a verdade, o canal aqui não tem nenhum tipo de sensacionalismo, temos um compromisso com a verdade, pós-jogo, pré-jogo, contratação, tudo do Corinthians aqui no canal Bora Lá, Fiel. Então bora lá, se inscreve aqui, dá essa força aí, você nos ajuda demais. O Corinthians acabou de anunciar a contratação do atacante marroquino, Zakaria Labiá, ou Zaca da Fiel, né? Já estão falando aí. Ele jogou no PSV há uns 10, 12 anos atrás com o Memphis Depay. Eu coloquei os melhores momentos dele aqui, não dá pra passar por conta de direito aqui pra vocês. Ele, cara, parece o Zidane jogando bola, né? Tem uns lances lá bem, né? Ele é um meia de campo, um meia mais ofensivo, né? De criação, joga um pouco perto da área ali. Cara, bom, tá? Os bons momentos do cara é bom. Mas tava no campeonato chinês, né? Tá sem holofote já faz muito tempo. Então a verdade é que eu concordo com a opinião do Mano, que ele falou aqui no vídeo, né? Então dá muito mais medo do cara ser um novo coronado aí, né? E aí não conseguir, porque o futebol brasileiro, velho, se vocês não sabem, né? E não precisa ser nenhum expert pra entender isso, é muito intenso, mano. Principalmente por conta do nosso calendário, né? São muitos jogos, muitas viagens, né? O Brasil é muito grande, fora as competições internacionais. Então, é um jogo, por exemplo, no Nordeste no meio da semana e um jogo no Chile no domingo, tá ligado? Então, é muito pegado, né? Daí tem a questão dos gramados também, que foi o que o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense lá, naquele gramado horrível. Então, tem muitas questões. O meu medo é um cara desse chegar, né? Lesionar, ficar no departamento médico. A boa notícia é que o contrato dele é até final do ano, né, pessoal? Tem algumas metas que não foi revelado ainda, né? Se ele cumprir algumas metas, tem uma obrigação do Corinthians por parte do Timão para renovar o contrato dele. Meta essas que não foram divulgadas, ou pelo menos eu não achei, né? Vou procurar estudar mais a fundo, lógico, entendendo e sabendo, eu trago para vocês aqui com exclusividade. Vamos ficar na torcida, né, cara? É mais um atacante, o Yuri Alberto, né, lesionou, quem sabe o cara não chega, né, junto com o Memphis ali, foi uma indicação dele, dá um entrosamento, eu não sei, velho, vamos ver e acompanhar, beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi esse, se você chegou até aqui, mano, muito obrigado, né, é um prazer ter vocês aqui, bora junto aqui nesse canal Bora Lá Fiel e sempre ficar informado com as notícias do nosso Coringão, tá certo? Então é isso, pessoal, que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!